Hoje iremos falar das necessidades educativas especiais, numa abordagem bem geral, não é? Para que possamos ter uma ideia minimamente de que consiste, o que elas são e talvez pensarmos juntos nas possíveis soluções de tratamento ou de como lidar com elas. Especificamente, as necessidades educativas especiais estão dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. O que é isso de transtornos do neurodesenvolvimento? Os transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de condições com início no período do desenvolvimento. Os transtornos tipicamente se manifestam cedo no desenvolvimento, em geral antes das crianças ingressarem à escola, sendo caracterizada por déficits de desenvolvimento que acarretam prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional do indivíduo. Os déficits de desenvolvimento variam desde limitações muito específicas na aprendizagem ou no controle de funções executivas até prejuízos globais em habilidades sociais ou mesmo na inteligência. Existe uma complexidade muito grande em falar das necessidades educativas especiais. Concretamente porque nós não estamos preparados para falar de necessidades educativas especiais numa vertente psicopatológica. Então, isso acaba criando choques, oferindo àqueles pais que para já não aceitam que o seu filho tenha algum tipo de necessidade educativa especial e que ainda existe um tabu em pensar-se que a necessidade educativa especial está-se a falar concretamente de uma deficiência psicomotora assim grave e detetável logo a priori. Por exemplo, quando se fala de políticas de inclusão, muitas vezes nós olhamos para aquela questão de incluir cegos, mudos, surdos e indivíduos que apresentam deficiências físicas notáveis. Estamos a falar concretamente dos cadeirantes. Mas a questão das necessidades educativas especiais e da inclusão educacional vai muito mais além disso. E eu prefiro olhar, quando falamos da educação, especificamente da equidade educacional. O que isto quer dizer? Para mim, a equidade educacional é nós percebermos que as nossas crianças, os nossos alunos, têm as suas especificidades e sabemos lidar com elas e saber que o ritmo delas de aprendizagem é diferente e que elas aprendem cada uma no seu tempo, cada uma tem o seu tempo de aprendizagem, cada uma tem as suas deficiências de aprendizagem. Então, cada indivíduo tem a sua forma de se motivar para a aprendizagem. Então, falar concretamente das necessidades educativas especiais é falar também de um problema que não vai acabar com este vídeo, por exemplo. Não é? E também é falar de uma questão muito real que tem sido ignorada de alguma forma, mas que é de uma extrema importância. O que isto quer dizer, em outras palavras, Ana Paula? É o seguinte, por exemplo, vamos falar de uma das necessidades educativas que tem sido muito comum para além do autismo. Tem o déficit de atenção e hiperatividade, que tem sido muito comum porque dificilmente é diagnosticada e ela é transportada até a fase adulta. E sendo transportado até a fase adulta, pode gerar uma espécie de conflito emocional e transcender este conflito a questões de relacionamento com os outros. Por quê? Porque este transtorno, ao seguir para a fase adulta, começa a afetar nas habilidades sociais, de interação social, ela afeta também na questão acadêmica e profissional. O que acontece com este indivíduo que já na fase adulta apresenta este transtorno que foi negligenciado na fase da sua primeira infância? Ele continua a não conseguir desenvolver
toda a atividade do princípio ao fim. Este indivíduo não é metódico com as suas atividades e não por falta de conhecimento. Atenção, normalmente, contrariamente até ao que se pensa, os indivíduos com este tipo de transtorno são extremamente inteligentes para as atividades cotidianas, mas não conseguem resistir à tentação de abandonar aquela atividade e partirem para outra que lhes motive mais, que lhes chame mais, que lhes atraia mais. Normalmente, este tipo de indivíduos não aprendem com aqueles padrões de aprendizagem tradicional. Esqueçam isso, eles não vão aprender. Eles não se sentem preparados para aquela coisa toda muito metódica de 1 mais 1, 2 mais 2, todos os dias até entrar na cabeça. Para eles, não é muito a questão de memorização, é muito faço, deixo e se puder faço de novo quando me apetecer. Então imagine este indivíduo que diz isto no setor laboral. Nós olhamos, por exemplo, como indisciplinado. E quando ele passa com este perfil, por exemplo, para as universidades, e ainda fazendo um parênteses nessa questão das universidades, não se dá muita atenção à questão também das... como é que eu posso dizer, não se dá muita atenção às necessidades educativas especiais a nível do ensino superior. Acaba-se negligenciando um pouco mais esta questão das necessidades educativas especiais no ensino superior, porque os professores também não foram preparados nessa perspectiva de olharem para o aluno e perceberem ou quererem entender como ele é para além daquilo que nós possamos ver. Ana Paula, como ele é para além daquilo que nós possamos ver? O que é isso? É simples, é que é assim, os alunos vão à escola sem saber que tem um problema. Na verdade, eles se acham normais. E são normais. Alguns psicólogos defendem que todos nós temos um tipo de transtorno. Se um indivíduo não tiver nenhum tipo de transtorno, provavelmente ele tenha mais transtornos que todos nós juntos. Alguns psicopedagogos também têm essa teoria. Porque o ser normal não é normal, na verdade. Então, nós primeiro temos que definir padrões de normalidade, que eles existem, podem ser também analisados, e também temos que olhar até que ponto estes padrões de normalidade limitam aquilo que é o funcionamento social ou intelectual de um determinado indivíduo. Então, este transtorno, de certa forma, é muito conhecido e é muito persistente, mas poucas pessoas o percebem e poucas pessoas, eu não estou a falar de pessoas no geral, mas estou a falar de um contexto de ensino e aprendizagem. Poucos professores estão preparados para perceber, por exemplo, que o seu estudante apresenta um transtorno de neurodesenvolvimento que não foi, por exemplo, tratado logo na primeira infância e que foi transportado para a fase adulta. Então, o que isto acaba gerando? Acaba gerando conflitos acadêmicos, professores que começam a atribuir indisciplina para os alunos, mas não é porque ele é indisciplinado. Acredito que um de vocês já teve um aluno que no meio da aula saiu. Não deu nenhuma satisfação, pegou nas suas coisas, saiu da sala e foi embora. Qual foi a sua reação diante disso? Foi aquele indisciplinado, como é que sai das minhas aulas? Não, alguns têm transtorno de hiperatividade e que se manifesta por estar farto das suas aulas e começa a avaliar as suas aulas. Se isso acontece nas suas aulas, começa a avaliar a sua participação como professor na sala de aulas, porque a sua forma de lecionar é tão desmotivante que até o aluno prefere ir fazer uma outra atividade que seja mais prazerosa do que ficar ali e ouvi-lo. Nunca tinha pensado nisso, né? É verdade, eu sei. Mas é bem assim. Aquele aluno que primeiro está lá atrás e que depois passa para frente. Ou está à frente e de repente passa para trás. Às vezes não é indisciplina. Ele está procurando, ele pensa que o fato de estar a achar aquela aula aborrecida tem muito a ver com o lugar onde ele está.
ou para ele conseguir aturar naquela aula até o fim, ele tem que estar constantemente a levantar e a mudar de lugar, porque aquele momento de levantar e mudar de lugar é a tal mudança de atividade dele, não é? Então, acaba acontecendo isto e os professores não se apercebem que o seu aluno precisa da sua ajuda e do seu acompanhamento como um especialista em termos educacionais. Só que o que acontece? Os nossos professores não são especialistas em educação. E por eles não serem especialistas em educação ou não serem pedagogos, é aquilo que às vezes costuma-se dizer, não é? É que um pedagogo pode ser um professor de excelência, mas um professor de excelência pode não ser um pedagogo excelente. Então, é bem assim, tem algumas especificidades desta conjuntura toda educacional que é preciso ser entendida. Existem os cursos aí que dão aos professores do ensino superior, os cursos de psicopedagogia, que virou uma moda, quase que tendência e obrigatoriedade para os professores mencionarem a nível do ensino superior. Ok, tudo bem, muito bonito. Agora, eu pergunto, me dizerem assim em termos gerais, existem necessidades educativas especiais, falarem-me dos estudantes superdotados um pouco, falarem-me do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de comunicação, transtorno de linguagem, em média de 3 semanas. Será suficiente? E este professor, depois de ter aquela formação, costuma ser acompanhado para perceber até que ponto ele acatou a sua aprendizagem. É preciso perceber isso. Um outro aspecto que é importante realçar é em relação à formação dada pelo Serviço Social para as educadoras de infância. Eu sinceramente fico um pouco preocupada quando começo a olhar para o programa, o calendário de atividades. Tem a questão lá de observação e integração nas atividades. É preciso isto estar claro. Tinha que estar lá no programa que tipo de atividades que vão ser inseridas, essas atividades quais são. E não está claro em nenhum momento que eles vão ter habilidades para fazer uma espécie de triagem ou pré-diagnóstico de uma possível psicopatologia. Então, há necessidade de um treinamento exaustivo no que tange a formação destas formadoras, porque estas próprias formadoras, vocês vão perceber um cenário em que a educadora, quis assim dizer, a educadora chama o pai, teu filho não quer escrever. Ah, é? E o que a educadora tem feito? Eu não posso estar aqui a andar de um lado para o outro, a tentar isso, é bom falar com seu filho, alguma coisa está acontecendo na vossa casa. E acabou por aí, alguma coisa está acontecendo na vossa casa. O papel dela não é esse, de alguma coisa está acontecendo na vossa casa. O papel dela é acompanhar aquela criança para perceber se há um possível transtorno. A missão dela ali é prover um desenvolvimento seguro para aquela criança durante o seu processo de desenvolvimento. Ela tem que estar ali para acompanhar, não é? Mais do que ensinar o A, I, O, U, mais do que ensinar que esta é a cor amarela, esta é a cor preta. A educadora tem que estar ali para perceber o desenvolvimento daquela criança e chamar os pais. Eu sei que esta tarefa é muito penosa, mas que deve acontecer, e chamar o pai e dizer, olha, nós estamos a observar este e este comportamento e provavelmente este e este comportamento seja derivado deste transtorno. Vamos fazer um acompanhamento para podermos verificar até que ponto esta criança está realmente a desenvolver um transtorno ou tem um transtorno que nós vamos tentar, não é, trazer ao de cima, ou talvez seja só um período de adaptação e por aí fora. Então é preciso sempre estarmos a acompanhar estas crianças. É importante buscar ajuda de profissionais. Pais, deixem de se aconselhar entre vocês.
Um profissional é sempre o mais indicado. Tudo bem que nós temos problemas, não é, financeiros. É por essa razão que cada centro infantil deveria ter lá um psicólogo de aprendizagem para poder auxiliar estas crianças. Deveria ser uma exigência a nível do Ministério. Todo centro infantil não pode abrir sem reunir esse pré-requisito. Mas não acontece. Vamos combinar, algumas escolinhas, sinceramente, parece que estão a pagar doutoramentos. Então, por que não organizar tudo, criar condições do meu filho sair de lá com toda a parte do desenvolvimento dela, da primeira infância acautelada e sem esse tipo de lacunas? Porque é possível, sim, detectar. E às vezes é preciso respeitar esta psicopatologia. As psicopatologias nas crianças têm esse problema. Nós temos que respeitá-las para conseguir tratá-las. Enquanto nós não mostrarmos respeito por aquela psicopatologia, dificilmente esta será tratada, não é? Então, é preciso mesmo estarmos muito atentos, pais e educadores. E professores também, a nível do ensino superior, a nível do ensino secundário geral, é preciso que nós todos estejamos atentos para não formarmos indivíduos com deficiências sociais, deficiências acadêmicas e futuramente profissionais. É frequente a ocorrência de mais de um transtorno de neurodesenvolvimento. Por exemplo, indivíduos com transtorno de aspecto autista frequentemente apresentam deficiência intelectual, que é o mesmo que o transtorno de desenvolvimento intelectual. E muitas crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade apresentam também um transtorno específico da aprendizagem. No caso de alguns transtornos, a apresentação clínica inclui sintomas tanto do excesso quanto de déficit e atrasos em atingir os marcos esperados. Por exemplo, o transtorno de espectro autista somente é diagnosticado quando os déficits característicos da comunicação social são acompanhados por comportamentos excessivamente repetitivos, interesses restritos e insistência nas mesmas coisas. Um transtorno específico da aprendizagem, como o nome implica, é diagnosticado diante de déficits específicos na capacidade individual de perceber ou processar informações com eficiência e precisão. Esse transtorno do neurodesenvolvimento manifesta-se inicialmente durante os anos da escolaridade formal, caracterizando-se por déficits ou dificuldades persistentes e prejudiciais nas habilidades básicas acadêmicas de leitura, escrita e ou matemática. O desempenho do indivíduo nas habilidades acadêmicas afetadas está bastante abaixo da média para a idade. Os níveis de desempenho aceitáveis são atingidos somente com esforço extraordinário. O transtorno específico da aprendizagem pode ocorrer em pessoas identificadas como apresentando altas habilidades intelectuais e manifestar-se apenas quando as demandas de aprendizagem ou procedimentos de avaliação impõem barreiras que não podem ser vencidas pela inteligência inata ou por estratégias compensatórias. Para todas as pessoas, o transtorno específico da aprendizagem pode acarretar prejuízos duradouros em atividades que dependam das habilidades, inclusive no desempenho profissional. Todos os transtornos têm estágios de gravidade. Tem a leve, a moderada, a grave e a profunda. Então, é preciso nós identificarmos cedo, naquele momento do leve, que é para nós podermos ajudar as nossas crianças ou para podermos ajudar os nossos adultos. Tudo bem que é um pouco mais difícil perceber porque criamos aquele pensamento todo estereotipado em volta das pessoas. Nós fomos talhados para fazermos julgamentos sem procurar saber o que está por detrás do comportamento de algumas pessoas. Então, estamos tão entretidos em julgar que nós não percebemos que estamos diante de uma psicopatologia e que poderíamos ser nós a ajudar e não a empurrar o indivíduo cada vez mais para o fundo do poço. Então, normalmente
o que tem que acontecer nesta questão toda das necessidades educativas especiais ou dos transtornos, não é, de neurodesenvolvimento, é que elas devem ser feitas diante de um diagnóstico precoce. Não é? Deve haver um diagnóstico precoce. E ao se fazer este diagnóstico, aquele profissional, seja ele um psicólogo de aprendizagem ou um psicólogo clínico, não é? Ou um pedagogo ou um psicopedagogo, ao fazer este diagnóstico, ele deve fazer uma espécie de anamnese do indivíduo. Ana Paula, o que seria essa anamnese? A anamnese vai implicar todo o histórico deste nosso paciente, ou deste nosso aluno, ou deste indivíduo, não é? Nós vamos fazer uma anamnese e procurar questões que até o indivíduo nem tinha pensado que aquilo poderia estar por detrás de um possível transtorno. Nós perguntamos sobre como é a família, nós perguntamos quais são os seus anseios, como é que ele era antes, depois, o que tem sentido que tem sido diferente. E esta sessão de anamnese nem sempre é um dia, como algumas pessoas pensam que eu vou levar o meu filho ao psicólogo, hoje mesmo ele vai dizer o que tem no nosso filho. Não, dependendo dos estágios, não é, do transtorno, é possível sim fazer um pré-diagnóstico, mas muita atenção aos pré-diagnósticos, é que estes pré-diagnósticos devem ser acompanhados. Lembram-se, eu falei da associação dos transtornos, que estes transtornos podem estar associados, então às vezes a questão dos sintomas podem ser confundidos. Então, enquanto nós vamos fazer as sessões, continuamos a fazer a anamnese. Então, é assim, eu falei mais de alguns transtornos e talvez tenha deixado outros de fora. Isso porque não é possível nós esgotarmos toda esta questão. E eu vou prometer aqui trazer outros vídeos que abordem com profundidade cada um dos transtornos. Hoje foi mesmo para dar uma visão geral sobre todos os possíveis transtornos existentes que vão perturbar, de certa forma, na aprendizagem. Tinha que fazer isso para trazer uma outra visão sobre as necessidades educativas especiais para algumas pessoas que prendem-se muito na questão das deficiências visíveis à primeira vista. Então, é preciso chamarmos as psicopatologias para as necessidades educativas especiais. Eu agradeço a todos vocês pela atenção dispensada e até breve. Muito obrigada.